Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas, né? Essas aulas elas vão ser gravadas, vão ser nesse formato. O assunto das nossas aulas vai ser matemática financeira. Só que eu achei prudente iniciar falando em porcentagem, né? Visto que porcentagem vai ser a base para o entendimento das operações com matemática financeira. E eu achei prudente a gente começar falando sobre um pouquinho de porcentagens, dar uma revisada para a gente poder falar sobre juros, sobre acréscimos sucessivos, sobre juros compostos, sobre taxas de amortização. Eu achei interessante a gente rever um pouquinho de porcentagem e aí, depois de porcentagem, a gente pode dar prosseguimento, tá certo? Então, a primeira coisa, o que vem a ser porcentagem, né, para a gente poder entender. Então, porcentagem, ela corresponde à parte considerada de um total de 100 partes, certo? Toda vez que você fala em porcentagem, você tem que ter a ideia do seguinte, você vai ter uma quantidade, um valor, e esse valor ele vai estar relacionado a um total de 100 partes, tá certo? O símbolo que a gente utiliza, né, é essas duas bolinhas com esse traço no meio dividindo, certo? E o que acontece? Se a gente quiser representar uma taxa percentual, né, coloquei aqui x%, né, essa taxa percentual ela vai corresponder a x sobre 100, tá certo? Então, dizer que você tem uma taxa de 20%, você tem 20 de um total de 100 partes, né? Você tem uma taxa de 75%, você tem 75 de 100 partes. Sempre tem que associar a ideia de porcentagem com essa fração em que seu denominador vai ser 100, ok? As questões de porcentagem, geralmente elas são muito simples, né? Eu achei conveniente retornar, mas elas são bem simples, né? Para resolver praticamente qualquer questão de porcentagem, a gente precisa basicamente da ideia, né? Compreender a ideia de multiplicação de frações e regra 3. Com esses dois conceitos aqui, a gente consegue resolver praticamente todas as questões de porcentagem, tá certo? Então essa foi a ideia, só para a gente relembrar porcentagem, o que é, né? E a gente vai ver alguns exemplos de porcentagem. Bom, pessoal, vamos lá. Então, exemplos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos bem simples para calcular a porcentagem de um determinado valor, certo? Então a dica qual é? Transformar a taxa percentual em fração e aí você faz uma multiplicação de frações, tá certo? Então aqui a primeira coisa é transformar essa taxa percentual, né, no formato de fração, vai ficar 18 sobre 100 vezes 72, tá certo? Relembrando aqui operações com frações, quando não tem nada que a gente coloca 1 e a gente vai multiplicar. Multiplicar 18 por 72. 18 vezes 72 é 1296 e aqui embaixo 100 vezes 1 dá 100, ok? E aí, depois que você fez isso, né, você vai ver quanto que 18 corresponde 18% corresponde a quanto 72? Aí você vai fazer a divisão, tá certo? O interessante de você ter uma taxa percentual é que quando você tem um denominador 100, né, basta você deslocar as casas decimais do número aqui em cima, né? Então aqui, por exemplo, dividir por 100, na verdade é você deslocar essa vírgula que não aparece, que está aqui no final, duas casas para cá. Então a resposta seria 12,96. Então 18% de 72 é 12,96, tá certo? Então 18% de 72, 12,96, ok? 45% de 126, mesma coisa. Vou transformar isso daqui em fração, certo? Vou multiplicar por 126, ok? Que o denominador é 1, tá certo? Estou fazendo uma multiplicação de frações. Fazer a multiplicação, 45 vezes 126
é 5.670. E aqui embaixo 100 vezes 1 dá 100. Ok? Aqui do mesmo jeito eu posso cancelar um zero com o zero que tem aqui no final. Né? Aqui eu estou dividindo 576 por 10. Isso daqui, ó, eu desloco a vírgula que estaria aqui no final para cá. Então a resposta vai ser 56,7. Então 45%, 126, corresponde a 56,7. Ok? A gente pode calcular porcentagens superiores a 100%. Tá certo? E o esquema, o procedimento é o mesmo. Calcular 110% de 90, você vai multiplicar 110 sobre 100, transforma em fração, vezes 90. 110 vezes 90 vai dar 9.900 vezes dividido por 100, que aqui quando tem nada é 1, tá certo? Como aqui você tem dois zeros, ó, você anula um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Então aqui vai ser 99, tá certo? Então 110% de um valor, você está aumentando esse valor, tá certo? Você está pegando ele todo, que é o 100%, e mais 10%, né, desse valor original. Então você vai ter 110%, vai ser o valor total. Acrescente mais 10%, 10% de 90 é 9, então vai ser 99. E aqui 250% de 120, vai ser 250 sobre 100 vezes 120 sobre 1. 250 vezes 120 vai dar 30.000, certo? Sobre 100. Posso cancelar esses dois zeros, a resposta aqui vai dar 300, tá certo? Então, essa é a parte mais básica, mais simples possível quando a gente fala em porcentagem, tá certo? A gente vai ver mais exemplos falando de porcentagem, que a gente tem uma listazinha aí, e a gente vai fazer mais alguns exemplos, né, envolvendo porcentagem que não são tão básicos assim. Bom, pessoal, então vamos lá. Então vamos calcular agora, vamos fazer exemplos agora. Quando você tem que calcular quanto que um valor corresponde ao outro, certo? Em termos percentuais, tá certo? Então aqui eu tenho o exemplo A, 18 corresponde a quantos por cento de 25, B, 31 corresponde a quantos por cento de 50 e C, 42 corresponde a quantos por cento de 300, tá certo? Então essa daí também, né, é simples. Você vai fazer a operação por fração, na verdade você vai fazer a divisão indicada na fração. Então você tem aqui 18, certo? Né? Dividido por 25, tá certo? Basta você fazer isso. Você vai realizar essa divisão, ok? Vamos lá fazer a divisão. Quanto que é 18 dividido para 25? Não dá para dividir, né? 18 é menor. Então o que eu faço? Eu boto o zero, boto uma vírgula e um zero aqui. Agora, 25. 180 dividido para 25. Como é que eu faço? Quantas vezes cabe? Que cabe 7 vezes, né? 7 vezes 25, 175, né? Aqui fica 5. Como já tem a vírgula, eu boto o zero. E aqui, quantas vezes o 50 dividido por 25, dá quantas vezes? 2. 2 vezes 25, 50. E fica 0. Tá certo? Então, quando eu dividir o 18 pelo 25, isso daqui vai dar 0,72. Tá certo? Que é a minha taxa unitária. Tá certo? Isso aqui recebe o nome de taxa unitária quando a gente fala em porcentagem. Quando você tem uma taxa como essa, chamada taxa unitária, daqui você já diz exatamente de quem é a porcentagem. Você transforma em percentual. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que 72 sobre 100. Você tem dois algarismos depois da vírgula. Então, isso é a mesma coisa que o 72 em cima e o 100 embaixo. Quando você dividir 72 por 100, você volta para cá. Tá certo? E isso daqui corresponde a 72%. Então, 18 corresponde a 72% de 25.
Ok? Então, problemas como esse, é só efetuar a divisão. Tá certo? Mesma coisa na B aqui. 31 dividido para 50. Tem que calcular a divisão. Quanto que é 31 dividido para 50? Não dá para dividir. Bota o 0 a vírgula aqui. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 300? 6. 6 vezes 5, 30. Sobra 10. Como já tem a vírgula, bota o 0. Quantas vezes cabe? 2 vezes. 2 vezes 50, 100. Dá 0. Então aqui corresponde a essa taxa de 0,62, essa taxa unitária. Transformando para esse formato aqui de fração, 62 sobre 100, que é 62%. Tá certo? E aqui, letra C, a mesma coisa. Toda vez que você tiver uma questão como essa, não necessariamente aqui com esse enunciado, né? Mas que você precisa saber quanto que um valor corresponde em termos percentuais a outro, basta você fazer isso. Você dividir esse pelo outro valor ali, tá certo? Então aqui você tem 42 dividido para 300, né? Você vai fazer a divisão. 42 dividido para 300, dá para dividir? Não, bota 0,0, dá quanto? Uma vez 300, 300, aqui vai sobrar 120. Como já tem a vírgula, eu posso botar o 0. 1.200, quantas vezes esse cabe dentro desse? 4. 4 vezes 300, 1.200, que dá 0. Então a resposta aqui é 0,14, que corresponde a 14 sobre 100, ou seja, taxa percentual é 14%. Ok? Então, quando a gente quiser calcular quanto que um valor corresponde em termos percentuais a outro, o jeito de fazer é esse, tá certo? E a gente vai ver mais alguns exemplozinhos, né, que envolvem porcentagem. Porcentagem é simples, né? Só que às vezes vocês já esqueceram, o aluno já esqueceu, né? E numa questão simples, do Enem, o aluno pode ser pego numa prova de concurso, tá certo? Então a gente vai ver mais alguns exemplozinhos aí envolvendo porcentagem. Bom, pessoal, então agora o exemplo é o seguinte, certo? Eu não estou colocando um enunciado, não estou colocando as ideias, né? Porque é importante você compreender a ideia. Se você compreender a ideia, você faz a questão com qualquer enunciado. Então, a ideia aqui é o seguinte: você tem um valor inicial, R$100, certo? Esse problema aqui você pode fazer com qualquer valor. E aí você teve um desconto, certo? De 20%, né? Passou-se um tempo, você teve um aumento de 20%, né? Aí a pergunta, qual é o valor final, certo? Muito aluno, né? Ele é levado a acreditar que o produto volta para o preço que estava, né? Só que erra, tá certo? Você tem que fazer o cálculo para poder descobrir qual é o valor final. Por quê? Vamos analisar que o problema, vamos fazer de conta que o problema fosse só esse aqui, ó, certo? Faz de conta que não existisse essa parte daqui, então o valor inicial era 100, né? Teve um desconto de 20, qual é o valor final do produto? Faz de conta que o problema fosse esse. Certo? Então como é que você faz? Você vai calcular quanto que é 20% de 100. 20%, né? 20% é 20 sobre 100 de 100. Você consegue até simplificar aqui, ó. Isso aqui dá 20, tá certo? Então, o produto que ele teve um desconto de 20%, ele está custando o quê? 100 menos esse desconto, certo? Ele teve um abatimento de R$20. Então, o valor final desse produto aqui, após esse desconto, é R$80, digamos que seja R$80, ok? E aí, o que acontece? Esses R$80, né, após esse desconto de 20, né, ele passou a custar R$80, ele vai ter um aumento. O aumento não é em cima de 100, certo? O aumento é em cima de 80, tá certo? Então, o aumento vai incidir sobre esse novo valor aqui. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular 20%
de 80 agora. A ideia é essa. Não é 80% não é 20% de 100, é 20% de 80. Quando você calcular 20% de 80, você vai estar fazendo o quê? 20 sobre 100 vezes 80, né? Pode simplificar aqui, ó. Você vai ter o quê? Você vai ter 2 vezes 8, você vai ter 16. Então, o aumento não vai ser novamente de 20, tá certo? Se fosse sobre os 100 reais, o aumento sim seria de 20. Só que como você está tomando como base 80, o aumento vai ser 16. Então, o produto final, o valor final aqui, ó, depois desse aumento de 16, você vai ter o quê? 96 reais. Tá certo? Então, muito cuidado, que essas questões aqui pegam o aluno pelo pé. Tá certo? Se você tem um aumento, né, ou desconto, e depois você tem, né, digamos que você tem primeiro um desconto, depois você tem um aumento, tá certo? Se esse valor aqui for igual, aqui geralmente a questão está errada, tá certo? Você não vai voltar para o mesmo valor não, tá ok? Então tome muito cuidado, faça o cálculo para não cair, que essa questão aqui é pegadinha, muito aluno se engana, tá certo? Efetua o cálculo para poder saber, tá certo? Se o valor aqui for igual, né? Agora se for diferente, ele pode sim até voltar para o mesmo valor aqui. Interessante que você faça o cálculo para poder descobrir qual vai ser o valor final após um desconto e um aumento, tá certo? Bom, pessoal, para a gente finalizar, né, a gente vai ver então qual seria o valor que a gente deveria multiplicar, né, aquele valor, a gente tinha usado aqui o valor de 100, qual vai ser o valor qual ia ser a taxa que a gente tinha que multiplicar aquele valor para poder retornar, tá certo? A gente tinha que usar de 100, um desconto de 20%, depois um aumento de 20%. A gente viu que não deu certo, né? Que não retornou o valor inicial. Então a ideia aqui é qual o valor que a gente tem que multiplicar, se a gente der um aumento, um desconto de 20%, para a gente retornar esse valor, tá certo? Eu vou fazer aqui para um valor qualquer, um valor genérico, né? E aí você responde qualquer questão, né? Tendo como base um aumento, tendo como base um aumento ou um desconto para você descobrir qual vai ser o valor que você vai ter que tomar, tá certo? Então, tem um valor inicial que eu chamei aqui de P. P pode representar qualquer valor, 100, 200, 1050, qualquer valor. Eu fixei o desconto aqui de 20%, tá certo? E eu quero saber qual vai ser a taxa, né, após esse desconto de 20%, que ela vai retornar ao valor inicial, tá certo? Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o meu valor que eu vou ter depois do desconto? Valor após o desconto. Ora, se o desconto foi de 20%, se eu tenho 100%, esse P corresponde a 100%. Se eu tenho um desconto de 20%, então, quando eu tirar esses 20%, o que vai me sobrar vai ser 80% de T, certo? Que vai ser 80%, deixa eu botar aqui, 80 sobre 100 de P, tá certo? 80% de P, tá certo? Eu tinha P, tirei os 20%, ficou 80% de P. 80% de P é 80 sobre 100P, tá certo? Esse vai ser o valor que eu vou ter após o desconto, se eu tirei os 20%. Aí vamos lá, se eu quero retornar para o valor inicial, qual vai ser, olhando para cá, do jeito que está aqui, qual vai ser o número, a fração que eu tenho que multiplicar isso daqui para que eu possa cancelar os valores aí e ficar só o P? Vocês concordam comigo que o valor que eu tenho que multiplicar para retornar o valor de P, ó, eu tenho isso aqui, eu quero retornar. Vocês concordam comigo que para retornar eu tenho que multiplicar isso daqui por 100 sobre 80, certo? Se eu fizer isso, se eu multiplicar 100 sobre 80 vezes esse valor aqui, eu vou retornar o valor inicial,
Ó, eu consigo cancelar esse 100 com esse 100, consigo cancelar esse 80 com esse 80, certo? Então, o que vai sobrar só é P. Então, se o meu valor inicial, meu valor depois de desconto, né, de 20%, ficou 80 sobre 100 de P, eu preciso multiplicar por essa taxa aqui, 100 sobre 80 para ficar só P. E aí é só efetuar essa divisão para descobrir qual vai ser a minha taxa. Quando eu fazer essa divisão, isso daqui vai dar 1,25, tá certo? Né? Porque você tem aqui uma fração cujo numerador é maior que o denominador, tá certo? Então, qual vai ser a sua taxa que você vai precisar multiplicar para retornar esse P, o valor dele? Você esquece esse 1 aqui, ó, e você vai olhar só para o que passa aqui, tá certo? Essa taxa aí vai corresponder a 25%, tá certo? Essa vai ser a nossa nova taxa para que retorne, tá certo? Se você multiplicasse por 1, ele ia permanecer do jeito que estava, 100 sobre 100, você não está fazendo nada. Quando você multiplica por 25% além do que você tinha, tá certo? Esse 80 aqui corresponde a 80% do valor principal, né? Você vai conseguir retornar. Então, 25% é o que você precisa, depois dessa redução, aumentar uma nova taxa para poder retornar o valor inicial, tá certo? Vamos lá, vamos fazer o nosso exemplo, vamos retornar o exemplo anterior que a gente tinha. Lembram que o nosso valor P aqui, ó, era 100, né? Quando eu dou um desconto de 20%, esse VD aqui, ó, VD, depois do desconto, ficou R$80, certo? Vamos botar R$80 aí. Aí eu quero um novo aumento, certo? Eu quero um novo aumento, né? Aumentar em cima desse valor aí para retornar para o valor inicial que era 100%. Como é que eu faço? Eu vou calcular aqui qual é a minha taxa. Como eu vi que aqui é 25%, então vamos lá. Eu vou calcular quanto que é 25% de 80, certo? Para poder ver quanto que dá. 25% de 80 é 25 sobre 100 vezes 80. Quando você calcular isso daqui vai dar 20, certo? Aí, ó, 20 mais os 80 do valor inicial volta para quanto? Para 100, tá certo? Então, detalhe, tá certo? Esse aqui é o jeito mais simples que eu encontrei para poder explicar para vocês uma questão como essa. Você tem um desconto, isso aqui poderia ser o primeiro aumento. Você tem um desconto, certo? E aí, se você tem um desconto e depois você tem um aumento sucessivo, ou se você tem um aumento e depois você tem um desconto sucessivo, qual vai ser a taxa que retorna o valor inicial? A ideia é essa. Você escreve, você tinha um valor aqui P, você escreve quanto ficou após esse aumento, ou esse desconto, em relação a essa taxa inicial, esse valor inicial, certo? E qual seria a fração que você precisa multiplicar aqui para poder retornar o valor inicial, certo? E aí você faz essa divisãozinha e aí você descobre qual é a taxa, tá certo? Essa é a ideia aí para você resolver questões que envolvem porcentagem de uma maneira mais simples possível, ok?